You are currently the only person in this conference. Boa tarde a todos e bem-vindos então à aula de sistema tegumentar. Na aula de hoje, nós vamos, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, informar alguns pontos importantes. Sobre o questionário do conteúdo passado, nós vamos realizar esse questionário apenas nesta semana. Então, nesta semana agora, que será na sexta-feira, dia 4 de dezembro, vocês vão ter acesso a 2 questionários e podem realizá-los de forma independente. O questionário do conteúdo passado e o questionário do conteúdo desta semana. Cada um deles terá um tempo definido, conforme o grau de complexidade, entre 30 e 45 minutos, mas vai ser informado no início da atividade. Bem, que período vocês têm para realizar esses questionários que são independentes? Vocês vão realizar um deles e depois o outro. Sexta-feira, entre as 7 da manhã do dia 4 e as 12 horas, ao meio-dia, do sábado, dia 6. Dia 5, tá? Então, de sexta-feira, dia 4, até sábado, ao meio-dia, dia 5. Nesse período, vocês podem realizar um teste e depois o outro, devem realizar um teste e depois o outro, e após fechado o período total, ou seja, depois do meio-dia de sábado, os testes deverão ficar abertos às respostas para vocês, o que eu também revisarei nos testes anteriores, porque as respostas já deveriam estar abertas, não tem função fazer um questionário sem que vocês, depois de concluído, saibam a resposta. Eu poderia dizer, mas para todo mundo é melhor o questionário estar aberto. Certo? Bem, nossa aula então de hoje, vamos começar de sistema tegumentar. E aí, por isso eu vou compartilhar os slides, vocês vão ver que eu enxuguei os slides, reduzi, né, de forma que fique menos texto aqui e nós objetivemos mais o nosso momento síncrono. E por isso eu peço que quando vocês tenham dúvidas, vocês abram o microfone e façam as solicitações, ou tirem as dúvidas. Porque nesse momento, quando eu acesso os slides, eu fico sem visualizar aqui o chat do e-aula. Tá bem? Então vamos lá. E aí vocês só me confirmem que estarão assistindo. Pronto. Vocês estão assistindo agora? Carregou o slide para vocês do sistema tegumentar? Sim, prof. Tá bem, muito obrigada. Bom, o nosso sistema tegumentar, pessoal, ele é composto basicamente pela pele e seus anexos. Então, nós vamos praticamente falar muito da pele, das suas características e também de como estão alojados e onde se encontram os anexos da pele. Anexos da pele são glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, pelos, unhas, certo? E também, às vezes, algum sinal um pouco mais pigmentado. Esse sistema tegumentar, ele foi formado na vida intrauterina a partir de 2 camadas. Vamos ver se vocês lembram, né, com a professora Laura da embriologia. Na terceira semana da vida intrauterina, a pele, ela tem o nosso pré-embrião, ainda na terceira semana, ele é formado por 3 camadas embrionárias: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. A pele, ela é formada a partir de 2 desses folhetos, que estão presentes na terceira semana, da terceira semana de vida intrauterina em diante. Então, ela é formada pelo ectoderma, tem origem, né, a pele, do ectoderma e do mesoderma.
Tá? Então, são dois componentes que dão origem à pele. E a pele no indivíduo após o nascimento, ela ocupa uma área muito grande, por isso é considerado o maior órgão do corpo humano, de 2,5 centímetros quadrados no recém-nascido a até 10 vezes mais. Então, 25 centímetros quadrados no adulto, dependendo do tamanho do adulto, mas varia de 18 mil centímetros a 25 mil centímetros quadrados. Lembre-se que cada 100 centímetros é 1 metro, né? Então, seria de 1,8 metros quadrados a 2,5 metros quadrados no indivíduo maior. E em termos de espessura, esse órgão é considerado um órgão fino. Ele mede, então, a pele, considerando toda ela, todos os tecidos que compõem a pele, de 1,5 milímetros a 4 milímetros. O que é 1 milímetro? 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro. Se a gente pegar uma régua, cada centímetro tem 10 divisõezinhas. Então, cada divisão daquela é 1 milímetro. A pele vai de 1,5 milímetro até 4 milímetros. Olha, 4 milímetros é quase metade de 1 centímetro. É bem espessa, considerando que ela é um tecido que reveste o corpo humano. Como eu comentei anteriormente, ela tem uma dupla origem, porque ela tem tecidos diferentes formando a pele. Existem tecidos diferentes. Então, por isso se diz que a pele ela tem dupla origem e ela é composta de dupla camada tecidual. Quais são os dois tipos de tecidos que formam a pele? A pele é formada externamente pelo tecido epitelial de revestimento estratificado plano, queratinizado. E abaixo de todo o epitelial de revestimento existe um conjuntivo. Então, ela também é formada por tecido conjuntivo. E revestindo todo o organismo humano, vai estar externamente a pele e próximos dos orifícios naturais. Que orifícios naturais são esses? Ouvidos, olhos, nariz, cavidade oral, uretra, vagina e ânus. A pele gradativamente ela vai deixando o tecido epitelial de revestimento vai deixando de formar queratina e se transformando em mucosa nas regiões internas. Então, nos orifícios naturais, a pele gradativamente se modifica, esse tecido epitelial, para um não queratinizado e depois, gradativamente, interno vai sofrer as modificações conforme o sistema. Né? Nos olhos é um tipo, na cavidade nasal é outro, na cavidade oral é outro. No ânus é outro, na uretra é outro, na vagina é outro. Então, ela reveste o organismo humano até as cavidades naturais, onde gradativamente ela se transforma em mucosa. Então, mucosas não são queratinizadas. Isso é um fator importante. Os anexos da pele, eu vou tirar aqui a caneta. Os anexos da pele, os anexos da pele também são desenvolvidos a partir da camada superior, que é de tecido epitelial de revestimento plano queratinizado. Só que na vida intrauterina, eles começaram a se desenvolver lá no período embrionário. Então, vamos lá. Aqui numa projeção de 38 semanas, que é o período de desenvolvimento total humano, na vida intrauterina. Então, isso aqui, ó, é vida intrauterina, certo? Então, a partir da 4ª semana, a gente tinha, né? Todos nós tivemos só uma camada epitelial, que era cúbica, e depois aqui uma camada indiferenciada, ainda não era tecido conjuntivo, tá? Era chamado ainda de ectomesênquimo. Gradativamente ele foi evoluindo, ficando caracterizado como tecido conjuntivo. Mas acima dele, aqui inicialmente era um tecido, então, epitelial de revestimento cúbico simples, gradativamente ele foi ficando estratificado e aos poucos queratinizado, aqui já com queratina presente. Bom, deste tecido epitelial aqui,
é que iniciaram a ser formados todos os anexos da pele. Então, observem aqui que inicia a ser formado um bulbo capilar, as células do epitélio vão entrando em divisão celular e mergulhando nesse ectomesênquima, aqui representado em rosa, aumentando essa projeção, e as células daí aqui, bem da extremidade desse bulbo capilar, começam a sofrer modificação e a formar uma queratina diferenciada. Então, formando o futuro pelo. Tá? Então, o pelo, agora eu já adianto para vocês que o pelo é uma estrutura queratinizada e formado por células, por placas de queratina modificadas. Tá? Ele é diferente da unha também, da nossa unha, mas também são placas de queratina. Bom, isto nós já temos aqui, ó, na metade do período da vida intrauterina, um pouquinho além da metade, porque são 38, e a metade então seriam 19, nós já temos folículos pilosos, certo? Já temos queratina e o epitélio realmente é um epitélio bem estratificado. Também a partir do meio da vida intrauterina, já estarão presentes, já terão sido formadas e conectadas com o meio exterior as glândulas responsáveis pelo suor, as glândulas sudoríparas. Então, esses anexos são todos formados ao longo da vida intrauterina. Com estes anexos, então, folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, a pele consegue executar várias funções. As funções delas, a primeira dela é manter a integridade do corpo. Então, integridade do corpo é fazer um limite do corpo, porque abaixo da pele a gente tem vasos sanguíneos e músculos, então, para que nada se desintegre, né? Ela tem que ter um limite. Esse é o papel inicial da pele. E aí, como ela é estratificada, queratinizada, ela forma uma barreira concentrada de organismos. Não é qualquer organismo que consegue destruir as junções que existem entre as células epiteliais, ainda mais que é estratificada e ainda mais que é queratinizada. Então, contra agentes externos, a pele forma essa barreira de proteção. Por ela apresentar tecido conjuntivo, ela tem muitos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos na periferia do corpo conseguem sofrer vasodilatação e vasoconstrição. Vasodilatação é a dilatação dos vasos. Vasoconstrição é a diminuição do calibre dos vasos. Quando acontece um ou outro, o que acontece? Quando ocorre um ou outro, acontece a chegada de sangue, uma maior quantidade de sangue na periferia, no caso do verão, que ocorre então vasodilatação, para que o organismo perca temperatura, baixe a temperatura mais rapidamente, por troca de calor, então, com o meio externo, ou nos períodos que ele precisa manter a temperatura mais quente, próxima dos órgãos vitais, que são, então, coração, em especial, e órgãos internos, existe uma vasoconstrição periférica. Então, os vasos que apresentam musculatura lisa na sua parede sofrem constrição, essa musculatura lisa se contrai e diminui o calibre dos vasos sanguíneos periféricos, fazendo com que pouco sangue fique na periferia. Pouco sangue ficando na periferia perde menos calor e mantém a temperatura corporal mais alta nos órgãos vitais. Então, é assim que ocorre a termorregulação pela pele, certo? Ocorre também a excreção de substâncias que o organismo não precisa ou que estão em excesso. E essa excreção é feita principalmente pelas glândulas sudoríparas, certo? Então, existem inclusive exames bioquímicos que se pode fazer através da coleta do suor. Tá? São sempre, então, liberadas, a maioria dessas substâncias excretadas pelo suor são sempre liberadas pela corrente sanguínea
e depois as glândulas sudoríparas. Tanto no tecido, então, no início do tecido epitelial, próxima do conjuntivo, quanto no conjuntivo, ocorrem uma infinidade de terminações nervosas. E daí, por isto, a pele é considerada o órgão de maior capacidade de sentir as sensações, seja frio, calor, pressão, coceira, cócegas, né? Temperatura, dor, todas sensações né, de dor ou sensações de pressão, todas elas são sentidas porque existem terminações nervosas e específicas para cada uma dessas sensações na pele. E onde estão localizadas? Nas duas camadas, principalmente na camada de tecido conjuntivo. Porque a epitelial, nós vamos ver que ela vai se descamar. Bom, e por último, uma outra das funções que eu separei aqui para citar para vocês, da pele, ela executa uma grande colaboração no controle, na regulação do cálcio no organismo. Regulação no sentido de aumentar a absorção de cálcio lá no intestino. Porque para haver a absorção de cálcio é necessário ter vitamina D. E a luz solar, ao incidir na pele, ativa uma enzima que vai se modificando, ou seja, é uma vitamina D, chamada, né, vitamina D, de forma inativa, e a ação da luz ultravioleta na pele modifica a conformação dessa vitamina e ela se torna ativa para a corrente sanguínea. Ela ainda precisa receber mais vitamina, se juntar a outras moléculas de vitamina D ativa, retirada então dos alimentos, passar pelo fígado, passar pelo rim, para efetivamente colaborar na absorção do cálcio exógeno. O cálcio, então, vindo da alimentação humana, certo? Mas se diz que a exposição à luz solar, então, auxilia o metabolismo da vitamina D. E aí, às vezes, a gente escuta assim, eu vou tomar um sol aqui para fixar um pouco de cálcio. Não é bem assim, mas deixa a pessoa se expor ao sol, certo? Porque, então, não é diretamente o cálcio. O sol vai ativar a vitamina D a participar do metabolismo de absorção do cálcio, certo? Então, são coisas diferentes. Não é direto o sol que vai me dar cálcio. Estou pegando um cálcio no sol, tá? Mas isso não é o correto. É bom que vocês saibam disso, não repitam, vocês já estão na universidade, e a gente está aqui, professor, para clarear esses lendas urbanas, como eu brinco, tá? Mas é melhor que a pessoa se exponha ao sol do que a gente diz, não se expõe ao sol que tu não vai fixar cálcio nenhum. Não, fica aí no sol, depois eu te conto como é que é. Então, é assim que funciona, tá? Bom, vamos lá. Então, eu comentei com vocês que a pele, ela tem uma dupla camada, ela é formada por tecidos diferentes, porque eles tiveram origens diferentes. Aqui é a superfície do corpo, só para entenderem. E a primeira coisa que a gente vê quando observa a pele é esse tecido epitelial aqui, tá? Inclusive, se a gente passar a unha, às vezes até na sola dos pés, a gente sai com uma melequinha, né, embaixo da unha. Aquilo é essa camada em especial, essa camada aqui externa, que é de queratina. Então, a primeira camada mais superficial, mais externa da pele, chama-se de epiderme. E ela é formada por tecido epitelial de revestimento plano queratinizado. E abaixo dela, uma camada de tecido conjuntivo, que se chama de derme. E ela é bem mais espessa do que está nessa representação. Por isso que essa aqui é chamada de epiderme. Epi é sobre, né? Fica em cima da derme. Bem, para unir essas duas camadas, certo? Como a epiderme é uma camada que muitas vezes sofre atrito, bate,
elas precisam ter alguma estrutura que una um pouco melhor essas duas camadas, epitelial com conjuntivo. E aí ocorrem essas pregas aqui, ó, para unir o tecido epitelial da epiderme com o tecido conjuntivo da derme. Esse aqui é o epitelial, certo? Então, são chamadas de papilas. E essas papilas, vocês vejam que as digitais de vocês, na região, então, a extremidade dos dedos, essas papilas são muito mais elevadas, dando, né, uma característica muito importante à espécie humana. Então, as digitais são fruto da elevação dessas papilas aqui, e elas seguem um padrão completamente individualizado entre indivíduos. Não existem, segundo os papiloscopistas, que são especialistas em análise das digitais, duas pessoas com as digitais idênticas, nem mesmo gêmeos idênticos, certo? Então, o que dá as digitais, o que forma as digitais humanas, são essas papilas dérmicas projetadas, e elas sofrem essa projeção a ponto de toda a epiderme também sofrer projeções. Então, não só a derme, como a epiderme também. São muito altas essas projeções. E aí nós vamos ver que dentre esses anexos que nós conversamos, tem regiões do corpo de vocês que eles não ocorrem. Então, a gente diferencia em pele delgada ou fina e pele grossa ou glaba. Alguns livros falam ainda, trazem. Glaba é um termo mais antigo, mas alguns livros ainda trazem. Bom, que diferença tem essa pele grossa e a pele fina? Na pele grossa, a gente praticamente só tem aqui a epiderme apoiada numa derme. Mas tem glândulas sudoríparas, que até nessa representação aqui não tá presente. Na pele delgada, ocorrem os pelos e ocorrem também glândulas que liberam o sebo, as glândulas sebáceas, junto com os pelos, certo? Então, a pele fina, ela apresenta pelos e glândulas sebáceas. Sempre onde tem pelos, tem glândula sebácea. E também ocorre a glândula sudorípara. Na pele grossa, não. A pele grossa só tem glândula sudorípara. Não tem glândula sebácea e nem pelos. Bom, qual é a diferença da pele grossa e da pele fina? Também, funcionalmente, a pele grossa ela está presente em regiões de muito atrito. Que região de muito atrito tem o corpo humano? A sola dos pés e a planta das mãos. Então, aqui, ninguém tem pelo nas mãos, graças a Deus. Né? E nem na sola dos pés, na planta dos pés. Mas, em compensação, a gente tem muitas glândulas sudoríparas. Ah, e sebáceas, professora, porque às vezes eu fico aqui com a mão triolhosa. Não é da mãozinha, não. É da pele, é do cabelo, do couro cabeludo, é de outro local do corpo. Mas não é da palma das mãos. É da parte de cima do corpo, do joelho, quando a gente está, às vezes, em prova, que a gente sua muito, passa a mão na bermuda, mas não é, certo? Não é glândula sebácea da palma das mãos. Então, gravem isso, certo? Pele grossa, só tem glândula sudorípara. Pele fina, tem a glândula sudorípara, o pelo e a glândula sebácea, que sempre acompanha os pelos, certo? Então, reparem, aqui nessa representação está um pouco mais equivalente os tamanhos. A epiderme, que é tecido epitelial, e a derme. Tá? Elas se apoiam numa camada aqui que se chama de hipoderme, que não faz parte da pele. Se você escutar alguma vez no ensino médio dizer que a pele é composta por 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, risquem a hipoderme. Hipoderme não faz parte da pele. Ainda é um conceito mais antigo, tá, gente? Mas hoje não se aplica mais. Então, a pele é composta apenas por 2 camadas, epiderme e derme. E aqui tem essas diferenças, eu trouxe novamente esse slide, entre a pele delgada e a pele grossa, tá?
Essa pele grossa ou espessa também, ela tem uma camada de queratina mais espessa, mais alta do que na pele fina, justamente para proteger, porque é uma região de muito atrito, e isso é ao longo da evolução da espécie humana. Antigamente tinha muito mais atrito e hoje tem menos, mas ainda temos essa pele grossa na planta dos pés e na palma das mãos, tendo uma quantidade de queratina bem mais alta do que na pele delgada, certo? E essa epiderme da pele grossa, as células epiteliais, elas vão se modificando elas assumem 4 morfologias, tá? Ou 4 estágios. Não é que só tenham 4, não é que só tenham 5 células uma em cima da outra, não. Elas têm 5 conformações diferentes. Na pele fina, essas camadas da epiderme vão assumir no máximo 4 conformações. O normal é até 3. Então, a pele fina, além de ter uma quantidade de queratina menor, tem também estratos de células epiteliais menores. Em vez de ter 5 estratos ou morfologias diferentes, tem 3 normalmente. Pode ter 4, mas normalmente até tem 3. Numa lâmina histológica de verdade, a epiderme da pele delgada é só isso aqui, tá? E aqui tem queratina, isso aqui que está desprendendo é queratina. E na pele grossa, a epiderme é tudo isso aqui. Isso aqui tudo é a queratina, tá? Então, quando vocês retirarem, às vezes a gente fica mais tempo no banho ou com os pés molhados, e aí a gente passa a unha lá no calcanhar e a gente sai, às vezes, com a unha com uma massinha, né? A massinha é essa queratina aqui. E felizmente isso aí já é célula morta, a gente não está retirando células vivas. Tá? A queratina é toda essa parte aqui. Bom, abaixo da epiderme a gente tem a derme, e aí que reparem que nessa imagem tem isso aqui é um folículo piloso, com o pelo aqui, o pelo está ausente. Aqui tem um pelo, tem uma glândula sebácea perto desse pelo, tem uma glândula sebácea perto desse pelo. Então, a função da glândula sebácea é lubrificar o conduto que leva o pelo à superfície corporal. Tá? Por isso a gente só tem glândula sebácea onde tem pelos. E na pele, e existe também nessa pele delgada aqui glândulas sudoríparas, que vão desaguar o seu produto de secreção lá na superfície da pele. Na pele grossa só tem essas glândulas sudoríparas, tá? Aqui tem uma quantidade até maior, e elas são todas essas. A glândula sudorípara, nós vamos ver que ela é uma estrutura enovelada, tubular enovelada, então ela parece uma mangueira enrolada. Quando a gente corta, a gente vai ter vários cortes da mesma mangueira, então é o que a gente está vendo aqui, ó. Vários cortes, provavelmente da mesma glândula sudorípara, que tem o seu conduto, ó, lá em cima, aqui também. Então, quando a gente sua, que fica aquelas bolinhas inicialmente de suor, aquilo é o orifício de uma glândula sudorípara. Tá? Que seria o orifício aqui, então, que ocorre aqui. Vamos falar um pouquinho da epiderme, tá? Que é, então, a região epitelial. Para quem ainda não lembrou, né? Eu coloquei aqui a sigla, né? A epiderme é formada por tecido epitelial de revestimento plano, estratificado, queratinizado. Ah, isso é a epiderme. E aqui nessa representação, ela tem uma extensa quantidade de células. E vocês reparem, e aqui embaixo, tá? Que a gente tem já a camada de conjuntivo, que é a derme. E aí vocês reparem que isso aqui não é tudo igual, ó. As células são bem diferentes. Então, vamos ver de baixo para cima. Junto com o conjuntivo, existe uma lâmina basal.
E apoiada nessa lâmina basal, uma camada de células bem diferenciadas, que são de cilíndricas a cúbicas, que formam aqui um cordão. Ó. Essa camada é a mais próxima do conjuntivo, então é a mais próxima da derme. E é ela que recebe uma grande quantidade de nutrientes, que os nutrientes vão do conjuntivo até o epitelial por difusão. Então, essa camada aqui é a mais que recebe uma vantagem maior quanto à nutrição. Bom, do lado oposto, aqui a gente tem a superfície do corpo, e é aqui onde a gente já tem queratina, que isso aqui vai sendo descamado ao longo dos dias. Bom, se as camadas lá externas da pele vão ser descamadas, alguém precisa repor. E quem repõe, são exatamente essas células aqui, que vão entrando em divisão mitótica, e gradativamente as células que se dividem vão indo para camadas superiores. Daqui vem para cá, elas vão sendo empurradas à medida que outras células aqui entram no epitélio. Essas daqui todas vão subindo, daqui vem para cá, daqui vem para cá e daqui vem para cá. Então, o que se fala é que os estratos da pele, os estratos da epiderme, ou as células da epiderme estão em qual estrato ou camada, é esse estágio aqui de morfologia, tá? Eles têm o estágio basal, o extrato basal, o extrato espinhoso, o extrato granuloso, onde a gente já vê, inclusive, esses pontinhos aqui, que são grânulos de queratohialina, que é um início da formação já da queratina. Depois, um extrato lúcido, onde as células aqui são planas, muitas delas podem já não apresentar núcleo, já vão indo no processo de morte celular programada, chamada de apoptose, e a camada superior são só células mortas, e a queratina que cada célula liberou quando a sua membrana plasmática foi rompida. Então, pensem o seguinte, queratina é uma molécula muito grande. E ela só é formada, só está presente na superfície do organismo porque todas as células ali já morreram. A primeira camada é só célula morta. E aí, com isso, a membrana celular da célula foi rompida e ela liberou essa proteína que estava no seu interior, no seu citoplasma. Bom, eu libero a minha, tu libera a tua, e a gente forma essa capa de queratina. Tá? Então, a queratina é uma proteína que é celular e que foi liberada com a morte celular. Ela não é exportada por uma vesícula, nada disso. Ela só é liberada quando as células morrem. Então, às vezes, qualquer estímulo aqui que aumente a produção de queratina, aumenta também a divisão celular. Tá? E nesse tecido epitelial aqui, a gente tem não só um tipo de células, mas uns 4 tipos de células, pelo menos. Só que 90% dessas células que ocorrem aqui são as que produzem queratina. Então, são chamados de queratinócitos. Todas essas, do extrato basal, espinhoso, granuloso, lúcido ou córneo, são os queratinócitos. Tá? Também, então, 90% são eles. E aí, quem são os outros 10%? Alguns deles são células que ficam aqui entre as células da camada basal, mas não saem, elas produzem um pigmento chamado de melanina, e esse pigmento é liberado por vesículas para a célula vizinha, que é o queratinócito. Então, a melanina, a célula que produz melanina, chama-se de melanócito. E ela, o que ela faz com essa melanina que ela produz? Ela exporta para a célula vizinha, e ela, melanócito, fica lá. Capaz que ela vai morrer lá quando a gente raspa o braço na parede, por exemplo. Não, a célula melanócito, ela é muito dona de si, ela é muito importante. Então, ela produz melanina e ela fica lá embaixo, bem protegidinha, nessa região aqui, ó, tá? Na região da camada basal. Ela é chamada de camada basal ou germinativa também, justamente porque ela ou fica na base ou é onde as células entram em divisão celular. É a camada que mais sofre divisão celular, tá? Só para entenderem isso.
Bom, também ocorrem algumas células fagocitárias, tá? Entre os queratinócitos. Então, aqui a gente tem um que é um macrófago. Os macrófagos da epiderme também são chamadas de célula de Langerhans, tá? São células que têm capacidade de movimento e elas, uma vez identificado algum micro-organismo, alguma molécula estranha, elas conseguem englobar essa substância, degradar e apresentar ela para outras células de defesa. Então, são chamadas de células apresentadoras de antígenos. Com a sigla APC, C de célula, P de apresentadora e A de antígeno. Certo? Então, são células apresentadoras de antígeno. E aí também existem alguns receptores, terminações nervosas, que se infiltram, tá? Muitas vezes que não todo o dendrito está lá na epiderme, mas existem algumas terminações, a ponta de dendritos que entram aqui, entre as células do tecido epitelial. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, a célula de Merkel, que é um receptor tátil. Bom, aqui na imagem de desenho e aqui na vida real. Então, ó, isso aqui se descama. E gradativamente, ó, aqui a gente tá vendo aqui o limite, estou circundando o limite, aqui das papilas. Na ponta das papilas, a gente tem muitos capilares sanguíneos, e justamente eles fornecem nutrição para todas as células epiteliais, por difusão, né? Então, a célula da camada basal é essa aqui, é a que mais recebe nutriente e a que entra em divisão celular. Tá? Bom, cada vez que ela entra em divisão celular, ela é passível de errar ou não a divisão celular. Né? E aí, porque ela precisa fazer exatamente isso que está aparecendo aqui na tela. Ela tem que ir renovando, 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 tá? Para repor as células que são perdidas lá. Então, muitas vezes, a gente estimula a renovação celular retirando camadas da superfície da pele. Tá? Quando a gente expõe, por exemplo, vou dar dois exemplos extremos para vocês. Quando a gente está no inverno, a gente submete os nossos pés a pouquíssimo atrito e não submete eles à intempérie. Então, a gente bota os pés nas meias e ainda dentro de botas ou de tênis. Então, eu quase não crio muita queratina no calcanhar. Tá? Isso é fato. Eu e todos vocês que fazem isso. Mas, quando a gente vai chegando no verão, que a gente vai tirando os tênis, que a gente vai tirando a meia, a gente vai colocando a planta dos pés em contato com moléculas mais abrasivas ou ressecando pela exposição à luz solar ou mesmo ao vento. Né? E aí a gente deixa de botar a sola do pé num local fofinho. E aí, aumentou, que estranho, eu estou aqui com o meu calcanhar todo grosso, vou lixar um pouquinho. Aí parece que quanto mais eu lixo, mais ele fica grosso. Hoje tá bem fininho. 2 dias depois, tá todo grosso de novo meu calcanhar. Por que tá acontecendo isso aqui? Então, eu não estou preconizando, estou só dando exemplos para vocês. Se tem que lixar ou não, cada um cuida do seu calcanhar. Mas é isso que ocorre, ó. Aqui a gente perde queratina, tá? E gradativamente as células da camada basal vão entrando em divisão celular e vão ocupando os estratos superiores. Tá? Nesse aqui, só para entenderem, aqui ainda faltaria o extrato lúcido, tá? Entre o granuloso e o córneo. Mas para entenderem, a renovação celular ocorre nesse sentido. Sempre da camada basal em direção ao extrato córneo, que é a mais superficial. Tá? Aqui só para fazer, para entenderem, sem lixar o pezinho, a cada um mês, a um mês e meio, alguns livros até falam 75 dias, toda a nossa epiderme é renovada. Então, praticamente a cada 2 meses, nós somos outra pessoa. Já pensaram nisso? Isso ocorre de verdade. Isso sem lixar, né? Tá? Então, a taxa de divisão celular, a taxa de migração da célula é sempre no sentido da região basal até a região cortical. E aqui eu trouxe, então, uma imagem para vocês entenderem da célula que secreta melanina, que fica... Então, só vamos lá. A célula que secreta melanina, ela fica aqui, no meio das células da epiderme.
Aí você vai dizer assim, tá, mas da onde veio essa célula? Essa célula, ela veio lá de uma região quando o pré-embrião estava se formando, que se chamava de cristas neurais, tá? Quando estava formando, inclusive, o tubo neural. Então, é uma célula que migra para a região entre o ectomesênquima e a epiderme, e ela é uma célula de origem conjuntiva, mas que fica ali entre as células da camada basal, mas ela não sai dali. Então, ela é uma célula que secreta melanina num padrão genético, tá? No mesmo padrão de etnia e genético ainda, de pai e mãe, durante a vida. Porém, quando estimulado sob luz ultravioleta, a produção de melanina nessa célula é aumentada em 10 vezes ou mais. Sabe para quê? Porque a melanina, ela faz uma capa lá na região superior da epiderme e que impede que a luz ultravioleta entre nas células da camada basal. Porque essas células da camada basal são exatamente aquelas que entram em divisão celular constantemente. E a luz ultravioleta, ela, vamos dizer assim, a luz ultravioleta, ela atrapalha a leitura de uma enzima quando está fazendo a divisão celular, quando está replicando o material genético, o DNA, para a célula irmã, tá? Tem que fazer cópia, né? Separa a fita, faz cópia dessa e faz cópia dessa. Tem que ser homóloga e homóloga para juntar na outra célula. Bom, a enzima que faz essa leitura, sob luz ultravioleta, ela erra a leitura. Então, se é um A e ela tem que botar um T, ela erra, ela pode errar. E aí, isso não é sempre, mas ocorre. E aí, a célula irmã, se o erro for muito grande na leitura das bases, tá? Dos nucleotídeos, é um T e tem que ser um A, e aí ela não bota o A, ou se é um G e o complemento do G é um C, ela não bota o C, bota outra. Se a célula que ela está formando, o erro for muito grande, pode ocorrer uma mutação genética grave. E aí a célula ser uma célula com divisão celular espontânea, por exemplo. Então, podem ocorrer câncer de pele. Bom, mas quando essa melanina é produzida em volume suficiente, ela protege as células da camada basal. Certo? Então, expor a luz solar é benéfico, sim. A gente já viu, inclusive, que tem metabolismo da vitamina D, porém, em excesso, não há quantidade de melanina suficiente que bloqueie 100% da luz ultravioleta. Certo? E aí a luz ultravioleta penetra e pode ocasionar erros na divisão celular da camada basal. Tá? Então, esse melanócito, ele é esperto, ele é tão importante que ele, eu não vou sair lá junto com a queratina. O que ele faz? Ele libera a sua melanina, aqui, ó, secretada, a sua melanina para os queratinócitos de cima. Ó, todos esses aqui já estão com melanina. E gradativamente eles vão chegando nas outras camadas. Esse aqui é no estrato espinhoso, depois ele vai para o granuloso, para o lúcido e para o córneo. Tá? Então, o melanócito não sai junto com a queratina. Quem sai é a melanina, mas a célula melanócito nunca. Tá bem? Se tiverem dúvida, me perguntem, tá, pessoal, por favor. Bom, vimos todas essas estruturas do tecido epitelial e agora a gente vai para baixo, o tecido conjuntivo, que se chama de derme. Então, a derme, ela tem, a função dela é apoiar o epitelial, nutrir ele, e é na derme que estarão todos os anexos da epiderme, né? Os anexos da pele estão todos mergulhados lá na derme. E vocês viram que o tecido epitelial, ele não tem matriz extracelular, né? Ele só tem junções muito fortes, mas ele não tem fibroblasto, se não tem fibroblasto, não tem fibras. Então, toda a parte estrutural da pele, ela ocorre na derme. Então, na derme é que vão ocorrer os fibroblastos, vão ocorrer fibras colágenas e vão ocorrer fibras elásticas. Certo? Então, a estrutura da pele é dada pela derme e não pela epiderme. Tá?
Bom, como a derme é formada por tecido conjuntivo, é nela que estarão os capilares sanguíneos. Então, aquela função de termorregulação é dada pela derme e não pela epiderme. Termorregulação não é dada pela epiderme, e sim pela derme, porque é na derme que estão os capilares sanguíneos. Alguns lá bem próximo das papilas e outros mais profundamente nutrindo os anexos da pele. Tá? Então, essa derme, ela tem uma extensão bem grande, ó, 20 vezes mais extensa que a pele delgada, só para entenderem. Aqui a gente tem queratina, a epiderme aqui, bem pequenininha, e logo abaixo da epiderme, na região das papilas, um tecido conjuntivo frouxo. Então, o conjuntivo frouxo é aquele que tem mais ou menos a mesma quantidade de fibroblastos e de fibras colágenas isoladas, sem formar feixes grosseiros. Tá? Isso forma a derme papilar. E essa derme papilar tem vasos sanguíneos que vão nutrir o epitélio, as células epiteliais. Tá? Então, onde estão os vasos sanguíneos que nutrem as células da camada basal, fornecem nutrientes por difusão para as células da camada basal? Na derme papilar. Tá? Depois, abaixo da derme papilar, tudo isso aqui é tecido conjuntivo, denso, não modelado. Professora, que diabo é esse tecido conjuntivo denso não modelado? Bueno, vamos lá. É um tecido conjuntivo onde as fibras de colágeno e elástica, elas precisam ser mais resistentes, então elas se organizam em grupos chamados de feixes, e esses feixes, como nesse local na pele, ela é um local que o organismo está sujeito a atritos nos mais diferentes sentidos, esses feixes estão organizados em todos os sentidos. Então, não existe um sentido só, não. No denso não modelado, os feixes estão organizados nos mais diversos sentidos, todos descabelados, como eu brinco, certo? Então, o frouxo, a gente tem fibras de colágeno isoladas, fibrilas. E no denso não modelado, as fibras de colágeno e elástica organizadas em feixes, em grupos, e esses grupos desorganizados, digamos assim, tá? Eles estarão deitados em todos os sentidos. Então, isso é a derme, chamada de derme reticular, tá? E aí, nela, como estarão aqui os anexos da pele, só para entenderem, aqui a gente tem o início, né, do corte histológico de um folículo piloso, não pegou ele todo, pegou só a parte de baixo, esse pelo aqui certamente vai sair lá. Aqui uma glândula sebácea do folículo piloso, e aqui a gente tem glândulas sudoríparas. Tá? E aí a gente tem uma quantidade grande também de capilares sanguíneos para nutrir esses anexos, tá? Glândulas sudoríparas, glândula sebácea e o folículo piloso, chamado de plexo sanguíneo cutâneo. Essa imagem eu acho muito legal que eu trouxe para vocês, porque ela é uma imagem que foi feita com uma lâmina histológica, onde se aplicou um tipo de corante que fica fluorescente nas fibras elásticas da derme. Então, fica fluorescente onde tem fibra elástica, fica fluorescente verde. Bom, reparem que aqui na epiderme não tem nada verde. Não tem, então, a epiderme não tem fibra elástica, tá? Na derme, essa é a diferença do conjuntivo frouxo para o conjuntivo denso não modelado, ó. Aqui a gente tem a derme papilar. Reparem que essas fibrinhas aqui, ó, elas estão isoladas, elas são bem delicadinhas. E aqui, essas fibras estão aglomeradas. Tá? Reparem só. Cada fibra dessa, tá? Cada fibrinha, assim, ó, dessa aqui, já é o conjunto da produção de vários fibroblastos. Então, vários fibroblastos secretaram, digamos que isso também seja colágeno, tá? Aqui foi uma marcação para fibra elástica. Bom, vários fibroblastos secretaram fibras elásticas e outros secretaram fibras colágenas. Bom,
Para formar um feixe como esse aqui, dezenas de fibroblastos secretaram e as fibras se uniram em grupos maiores, tá? Tipo rabo de cavalo, como eu brinco. Um fiozinho de cabelo é muito menos resistente do que um rabo de cavalo que tem milhares de fios de cabelo. Bom, pergunto para vocês. Quando a gente quer dar estrutura à pele, tá? Pensa assim, às vezes tem muita propaganda de produto da indústria farmacêutica que promete deixar a pele aveludada, esse creme, ele tem colágeno no creme, que é para usar sobre a pele. Respondam para mim. Cada fibra aqui é de, digamos que seja de elastina, tá? Mas digamos, no meu exemplo aqui, que fosse colágeno. Se eu aplicar um creme aqui com colágeno, o que vocês acham? Como é que ele vai chegar e vai ficar aqui? Podem abrir o microfone para me dizer. Vai ser fácil? Que barreiras esse creme terá para chegar até onde ele tem que ficar, que é realmente na derme? Pensem sobre isso um pouquinho. Ou mesmo elastina, né? Pensem sobre isso. Vou seguir adiante. Quando a gente pensa, então, na pele, e eu vou aqui dar um enfoque mais clínico, tá? Que eu só trouxe uma coisa estética só para lembrar vocês quais são as principais diferenças estruturais, já que eu falei bastante que a derme é a região que dá estrutura ao tegumento, tá? Essa representação aqui está mostrando as camadas da região basal, do epitélio, tá? De aqui da derme. A derme em especial, a que fica bem próxima aqui da camada basal da epiderme, a derme papilar. No indivíduo jovem, tá? Aqui está representado inclusive os melanócitos aqui. No indivíduo, numa pessoa aqui de média idade, digamos, sei lá, 45, 50 anos, aqui a gente tem os fibroblastos e as fibras de colágeno e elastina. Aqui no indivíduo de meia idade e o indivíduo já de terceira idade. Qual é a diferença? Tem menos fibroblastos, tem menos fibras elásticas e colágenas, e aqui, inclusive, muitas destruídas. Aqui a gente tem células em divisão celular, aqui sem divisão celular, e aqui, muitas vezes, com pouquíssima taxa de divisão celular, da epiderme de indivíduos da terceira idade, é muito baixa. Tá? Bom, essa epiderme e derme, ela está apoiada num tecido muscular. E a expressão, o movimento das mãos, ou o movimento da face, dos músculos, vai tornando repetitivo, tá? A dobra ou a compressão do tecido cutâneo, formando o que se chama, então, de rugas ou linhas de expressão. Então, o que a gente tem aqui, ó, é o início da formação de uma ruga, e aqui ela de novo. Por quê? Porque esse tecido aqui, que é esse aqui, ele tem menos estrutura, ele tem menos fibras colágenas e elásticas. E também lá na hipoderme tem menos tecido adiposo. Então, todo o metabolismo da derme, ele é diminuído na terceira idade, a partir do meio da vida da gente. E aí a gente vai reparando que a partir dos 40 anos a pessoa vai começando a ter linhas de expressão, vai começando a ter ruguinhas. Às vezes mesmo sem fazer expressão gestual, certo? E a ruga nada mais é do que a diminuição da quantidade de fibras elásticas e colágenas da derme. Não tem fibra elástica e colágena na epiderme, certo? Isso é muito importante vocês pensarem. Então, quando a gente pensa em regeneração da pele, a gente tem que pensar nos fibroblastos que estão na derme. É eles que precisam se dividir, entrar em divisão celular e aumentar o metabolismo da secreção de fibras colágenas e fibras elásticas, tá? Mas é tudo isso visando a derme. Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Não? Então, vamos falar um pouquinho sobre os anexos da pele. Anexos da pele são pelos, e eles sempre estarão acompanhados das suas glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, e nós tínhamos uma divisão de glândulas sudoríparas merócrinas ou então as apócrinas. Bom, que eram aquelas glândulas, as glândulas separadas, né, as sudoríparas, que só aparecem, só se manifestam, começam a secreção após a puberdade. Então, são as glândulas da região pubiana, ao redor da auréola do mamilo e nas axilas. Na verdade, todas elas são glândulas desse tipo aqui, chamadas de merócrinas, tá? Que liberam o produto da secreção a partir de vesículas. Tá? A célula em si ela não morre, por exemplo, para liberar a sua secreção. E aí é diferente um pouquinho da glândula sebácea do folículo piloso, porque a glândula sebácea ela é uma glândula que, como ela produz lipídio, e lipídio é uma molécula grande, essa glândula, para liberar o lipídio, ela morre a célula. E aí entra em divisão a célula vizinha, que não liberou lipídio ainda. E aí vai repovoando. Então, nas glândulas sebáceas, chama-se então que elas são do tipo alócrina, libera o seu produto de secreção quando a célula morre. Ó, aqui está uma representação, a célula daqui morreu, sai resto celular e o sebo, né, o lipídio, e aqui entra a outra em divisão celular, e outra e outra. Tá? Essa é a representação para vocês entenderem. Tá? A glândula sebácea sai restos celulares também. A glândula sudorípara não, sai só o suor. Bom, vamos falar inicialmente de pelos, tá? E os pelos, eles, como nós vimos no início da aula, eles são formados lá na vida intrauterina, tá? Inicialmente por uma invaginação do tecido epitelial, que gradativamente vai formando uma estrutura chamada de bainha, tá? E é tecido epitelial, então o tecido epitelial entra em divisão celular. De forma que existe ao redor dele uma bainha de conjuntivo, que é lá da derme, mas tem uma bainha epitelial. E desta bainha epitelial é que as células entram em divisão celular e vão formando o pelo. E a camada sempre por fora, a mais externa, é a queratinizada. Então, num corte, digamos que o pelo está assim, num corte tangencial, perpendicular a ele, a gente tem por fora uma bainha conjuntiva, que era lá da nossa derme reticular, uma bainha epitelial, tá? Externa ainda. Existe uma bainha epitelial aqui, interna, que nesse corte não é bem visível. Para entenderem, aqui por fora a gente tem vasos sanguíneos, ó, cheio de hemácias dentro, inclusive, umas artérias, certo? E aqui o pelo, tá? Num corte, então, perpendicular. O que tem esse pelo? Então, aquilo ali eu estava cortando aqui, ó, como se eu estivesse cortando aqui, tá? O bulbo do pelo é a região onde as células que formam o pelo começam a entrar em divisão celular. Então, o bulbo do pelo é aquela estrutura que a gente, às vezes, quando arranca um fio de cabelo, que tira muito próximo da raiz, a gente diz assim, saiu até com aquela melequinha branca. Aquela melequinha branca são células vivas. O nosso cabelo, a gente não pode fazer um exame de DNA do cabelo, porque aqui as células estão todas mortas. Para fazer um exame de DNA, eu preciso de núcleo, material genético. E aí eu só posso usar quando eu puxar um fio de cabelo que saia com a bainha epitelial. A bainha epitelial o pelo é isso aqui, ó, pessoal. Todo ele, tá? Tudo isso. Bom, só posso tirar com material genético quando eu puxar, que aí eu vou levar junto essa partezinha aqui, ó, amarelinha, inclusive. Tá? Bom, nesse bulbo piloso, né? Aqui a gente tem vários vasos sanguíneos entrando aqui, nutrindo as células, principalmente aqui da camada basal, células produtoras de melanina, por isso então que os pelos, né? Seja pelo do corpo, ou pelos pubianos, ou do couro cabeludo, são pigmentados. E aí a gente já vai falar depois sobre graus de pigmentação, para vocês entenderem quais são as principais diferenças.
Depois, então, nós temos externamente, gradativamente essas células vão entrando em divisão e formando só queratina. Então, externamente, a gente tem uma cutícula do pelo, tá? Que é queratina, em escamas. O córtex, que também é queratinizada, e a medula, tá? A medula, normalmente, ela é facultativa e deixa, às vezes, o pelo mais rígido ou mais maleável, tá? E, externamente, uma bainha aqui, epitelial. E aquela conjuntiva, professora, tá aqui. Tá? Um tecido conjuntivo que se organiza ao redor dele, só para entender. Tá? Cada pelo, ele tem sempre, para facilitar a saída do pelo e para proteger esse pelo no meio exterior, um revestimento lipídico, que é o sebo. Tá? Então, todo folículo piloso tem a sua glândula sebácea, que libera a secreção junto com o pelo. A glândula sebácea, ela não libera a secreção na superfície da pele. Ela libera a sua secreção junto, no mesmo canalzinho que está saindo do pelo. Tá? E também o folículo piloso, cada folículo piloso apresenta de 1 a 2 músculos bem pequenininhos que se chama de músculo eretor do pelo. Esse músculo eretor do pelo, ele hoje em dia, evolutivamente na espécie humana, ele não é tão útil quanto era antigamente. O que esse músculo eretor do pelo faz? Ele está sempre relaxado, fazendo com que o pelo normalmente fique deitado, tá? No momento de ataque ou de que seja acionado, né, alguma reação de fuga ou também alguma reação para reduzir a perda de calor, esse músculo, ele sofre contração e ele, sofrendo contração aqui, ele puxa esse folículo para cá. Então, o pelo passa a ficar em pé. Os pelos todos em pé, eles formam uma certa câmara de ar entre a superfície da pele e a ponta dos pelinhos. E aí essa superfície de ar impede que haja perda de calor. Então, antigamente era muito importante porque os humanos antigamente, os ancestrais, não tinham roupas, né? Ou tinham menos vestimentos para se proteger do frio, certo? Então, também o animal, quando está numa condição de raiva, de fuga, às vezes a gente olha para o cachorro, não está todo arrepiado com os pelos em cima do lombo, é a mesma reação, de fuga ou luta, né? A gente não chega, quando a gente tá brava, a gente não chega, às vezes até a gente chegou a arrepiar de tão brava que eu tava. Então, é a mesma estrutura, é o músculo eretor do pelo, e cada um desses músculos tem uma terminação nervosa, ligada ao sistema nervoso central, que é quem coordena eles, né? Então, a gente vai ver isso um pouquinho nas terminações. Bom, então, de glândulas, temos as glândulas sebáceas e aí as glândulas sudoríparas, que eu falei para vocês que cada poro vai liberar sua secreção aqui em gotículas. Tá? Essa aqui é uma alveolar, e é um ácino, e aqui é uma enovelada. Essa aqui a célula morre para liberar a secreção, e essa aqui não. Então, as glândulas sebáceas, vamos lá. Muitas delas são dependentes ainda de hormônios sexuais, tá? Estrogênio e testosterona. Entender. O que é o sebo em si? É uma mistura, então, de triglicerídeos, de ácidos graxos, de colesterol, ésteres de colesterol. Então, no frigir dos ovos, a gente fala que é uma produção lipídica ou sebo, tá? Para entender. A função dela é lubrificar o pelo, lubrificar o fio de cabelo, certo? Mas muitas vezes a gente acha que não pode estar com cabelo oleoso e tal. Aí é uma questão de gosto, mas saibam que fisiologicamente cada pelo tem que ter um pouco de lubrificação formado pela sua glândula sebácea. Tá? E muitas vezes durante os estágios de regulação hormonal, na adolescência, quanto mais a gente lava o couro cabeludo, mais estimula as glândulas sebáceas. E aí produz mais cera, né? Ou, desculpa, sebo. Né? Então, a lavagem, tanto da pele, que quando tem acne,
ou do couro cabeludo, enquanto vocês estão regulando as taxas hormonais, e isso vai aos 17, 16, 17, 18, 19, tem gente que vai até 20, 21 anos, quanto menos estímulo, tá, de fricção, lavagem com fricção, só lava e não fica fazendo, massageando ou friccionando muito, menos estímulo às glândulas sebáceas vai ocorrer, e menor a quantidade de produção de oleosidade ou sebo na pele e no couro cabeludo, tá? Então, porque as glândulas sebáceas são estimuladas a produzirem quando ocorre uma vasodilatação também no local. E aí vamos ver histologicamente como é que elas liberam essa secreção. Aqui a gente tem um canalzinho do folículo piloso, que ele não está mais aqui, ó, que tinha um pelinho. Ó, reparem aqui, a glândula sebácea, ela é acinosa. E aí ela libera o seu produto de secreção, ó, tchum, aqui dentro. Essas aqui, ó, tchum, aqui dentro. E como várias delas já morreram para liberar o seu produto de secreção, é comum a gente ver muitas, ó, sem núcleo. E o que a gente vê aqui, parece umas areinhas dentro, umas gotículas, são lipídios, ó, um aumento. Aqui eu tenho núcleo e aqui eu tenho vesículas de lipídio, inclusões, na verdade. E isso só vai ser liberado quando a célula morrer e vai se revestir externamente o pelo. Tá? Dentro, então, ainda do ducto do pelo, chegando ao meio exterior. Aqui também. Agora vamos falar um pouquinho da glândula secretora de suor, que ocorre na planta, em toda a pele delgada, fina, e também vai ocorrer na palma das mãos e na sola dos pés, que é esta glândula aqui. Esse tipo de glândula, ela sofre também ação hormonal, né? E elas são todas, elas têm um ducto muito pequenininho chegando ao exterior, menos da metade de 1 milímetro, que é o poro da pele da gente, tá? Elas vão apresentar na sua região basal, aqui onde ela é bem enovelada, uma extensa capilaridade aqui, tanto de vasos linfáticos quanto de vasos sanguíneos. Então, da onde sai o suor? Ele vem, essas células aqui, ela é o fruto da produção das células, só que da onde saem os nutrientes para elas funcionarem, produzirem o suor? Dessa rede de capilares sanguíneos e linfáticos dessa região aqui, chamados de plexo cutâneo. Então, muitas vezes, a gente, pelo suor, detecta alguma substância diferente, ou que está sendo eliminada, dessa derme. Tá? Então, existem a excreção de substâncias através do suor. E, às vezes, até um alimento muito forte que a gente coma pode eliminar odores dele através do suor. Ah, não é o cheiro dele, não, não. É resquícios, frações desse mesmo alimento, que é muito forte, por exemplo, pelo suor. Tá? Às vezes acontece também. Que outras substâncias normalmente podem ser excretadas? Ureia, amônia, ácido lático também. Eletrólitos também. Então, quando a gente faz muito esporte, sua muito, a gente perde muitos eletrólitos também pelo suor. E aí é necessário repor os eletrólitos, além da água. Então, às vezes não basta só tomar água, tem que tomar água com uma reposição de eletrólitos. Vamos falar um pouquinho, então, dessas glândulas sudoríparas, que elas vão apresentar sempre luz, e a célula epitelial aqui, ela vai de cúbica a 1 a 2 camadas, tá? Aqui, nesse caso aqui tem 2 camadas, uma aqui e outra aqui, tá? Essas aqui entram em divisão celular. E externamente ainda tem algumas células chamadas de mioepiteliais. São células epiteliais que têm a capacidade de se contraírem para expulsar o suor. Tá? E essa contração da célula mioepitelial é fruto de ação das terminações nervosas. O estímulo nervoso é que faz essas células se contraírem. São epiteliais, mas tem um citoesqueleto que permite que elas diminuam a sua conformação, dando um aspecto de contração. Tá? Então, sob ação nervosa. E essas células sudoríparas, glândulas sudoríparas, ocorrem também na volta da glande e também no mamilo da glândula mamária, na auréola do mamilo da glândula mamária. Então, também existe
essa secreção aqui, tá? Da glândula, aqui, ó, da glândula sudorípara. Aqui, para entenderem também. Tá? Nipple aqui é mamilo, tá? Para saberem. Bom, vamos falar então de um último anexo da pele, que são as unhas. Que são placas de queratina bem modificadas. Elas são muito mais resistentes do que os pelos ou os cabelos. Tá? Na extremidade, aqui representa então um osso, tecido ósseo. Tecido ósseo. E sob ele aqui, um tecido conjuntivo com, ó, reparem que aqui a gente tem a epiderme e aqui a derme, na ponta dos dedos, tá? Só que essa epiderme, ela se dobra aqui, ó, fazendo um sulco. Então, é nesse sulco que todas essas células aqui, da epiderme, que secretam, que produzem e liberam queratina, elas vão crescendo de baixo para cima e de dentro para fora, fazendo com que a unha faça sempre esse sentido aqui. Certo? E abaixo, então, aqui a gente tem o que a gente chama de cutícula, né? Bom, toda essa região aqui onde as células estão em divisão celular, chamada de matriz da unha, é essa região que, e aqui onde as células estão sempre secretando, é chamada de lúnula, tá? Que é uma região que, conforme as pessoas, ela é mais esbranquiçada ou menos. O sulco é chamado, então, de sulco ungueal, que é por onde a unha cresce, tá? E quando aqui ela ultrapassa a matriz da unha, ultrapassa aqui a região colada ainda das placas, é a região que a gente corta aqui da unha. Tudo bem. A placa ungueal. Então, quando a gente corta muito, essa aqui é um dedo fetal, é uma lâmina histológica, para entenderem. Quando a gente corta muito a unha, às vezes a pessoa fica com uma sensibilidade. Por quê? Porque a gente cortou tanto que às vezes não cortou, não chega a cortar aqui a epiderme, mas a gente corta aqui, as camadas da epiderme ficam muito superficiais. E aí aqui tem terminações nervosas para dor, para o tato, e a pessoa às vezes sente mais facilmente o tato do que se não tivesse cortado a unha. Tá? Essa aqui é a região da cutícula, que muitos defendem que tire, outros defendem que não tire, certo? Porque expõe, então, esse tecido aqui, que é tecido conjuntivo, muitas vezes. E expõe também, basicamente, os vasos sanguíneos. Então, quando a gente corta muito aqui, todo o tecido conjuntivo da derme fica exposto, e aí pode ocorrer o sangramento. Certo? Então, essa matriz da unha aqui é que no momento de traumatismo, uma vez afetada ou por um processo inflamatório nas unhas, é que uma vez afetada, normalmente aquele crescimento da unha fica alterado. E se a lesão na matriz da unha, essa matriz aqui, for severa ou prolongada, toda a unha, toda a matriz, todo o crescimento da unha pelo resto da vida pode ser comprometida. Comprometida significa marcada, ter digamos, sempre uma linha, uma lista na unha. Às vezes a gente vê na unha da avó, da mãe, da gente, assim, que estranho, essa unha tá sempre com essa listinha aí, é porque houve algum machucado mais sério, tá? Na matriz da unha, para entenderem isso. Vamos ver aqui, então, por último, os receptores. Então, a gente falou que na derme tem muitos receptores, e aí agora aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, sendo que eles vão ser bem complementados lá na fisiologia, tá? Com os colegas da fisiologia. Mas vamos ver quem são eles. Então, ocorre para tato e coceira, ou seja, na palma das mãos, na sola dos pés, nós temos muitos desses receptores aqui, que são esses aqui, eles formam uns discos, tá? Bem próxima da epiderme, chamado de disco de Meckel. Depois nós temos terminações aqui nas papilas também, tá? Abaixo das papilas, terminações para dor, são terminações livres, desculpa, aqui terminações livres, tá? Muitas penetram aqui entre as células da epiderme, mas reparem que isso tudo, gente, isso aqui representa axônios, tá? São axônios de células nervosas, de neurônios. Então, o corpo do neurônio está muito longe daqui.
Bom, ao redor, próximo aí sim, aqui abaixo das papilas, a gente tem receptores para frio, tá? Receptores para movimento ao redor do folículo piloso, receptores para vibração, bem lá abaixo, na região interna da derme, muitas vezes já na hipoderme, que não faz parte da pele, tá? São receptores aqui de Pacini. Esses aqui são muito lindos nas lâminas histológicas. E também lá na região subcutânea, corpúsculos aqui chamados de Ruffini, que são para pressão. Tá? Então, esses são todos os tipos de receptores sensoriais que nós temos. Ah, eles ocorrem todos ao mesmo tempo? Não. Eles ocorrem em regiões onde precisa de mais sensibilidade para dor ou para tato, em uma região, eles predominam em algumas regiões e não predominam em outras. Por exemplo, na cavidade oral, na língua, a gente tem muitas terminações para tato. Na ponta dos dedos, para tato também, certo? Para dor, por exemplo, quando quem já viu alguém experimentando temperatura de alimento aqui, ó, né? Porque se eu testar a temperatura de alimento na ponta dos meus dedos, eu não tenho tanto para temperatura, porque eu tenho muitos para tato. Agora, a temperatura do alimento eu tenho que ter onde eu tenho terminações para calor. Então, aí entra a pele aqui. Até porque aqui é pele grossa, né? E aqui a pele é já delgada, é mais sensível. Então, isso ocorre em locais onde haja uma função, né, fisiológica para a pele exercer. Ó, aqui eu tinha comentado com vocês que esse tipo de corpúsculo aqui, responsável pela vibração, tá? Eles ocorrem aqui lá na derme profunda, ou muitas vezes na hipoderme. Isso aqui é uma lâmina histológica de verdade. Então, aqui a gente tem toda essa estrutura aqui, é um corpúsculo, tá? Que a gente tem camadas aqui epiteliais que protegem, né? Aqui a terminação nervosa, aqui outra. Ela parece uma cebola, assim, cortada, ou uma estrutura como se fosse um sistema solar, assim, também. Que é uma estrutura muito linda. Só para entenderem, aqui a gente tem glândulas sudoríparas. Ah, isso a gente está lá na derme, reticular. Aqui também, é o mesmo. Esse aqui é um outro corpúsculo que eu achei bom de trazer para vocês, tá? São receptores táteis, tá? Que ocorrem, então, aqui nas papilas, entre a derme e a epiderme. A gente tem muitos, né? Na região do tato, né? Onde a gente tem pele grossa. Aqui também. E essas aqui são as células da camada basal. E depois aqui da espinhosa. Depois granulosa, lúcida e córnea. Aqui está ele de novo. Também, né, os de Krause aqui. Esse aqui nós temos, então, muitos também nos lábios, na língua e nos órgãos genitais, homens e mulheres. E agora a gente vai falar sobre alguns assuntos mais relacionados à vida profissional de vocês, tá? Eu trouxe aqui alguns assuntos que eu acho que relacionando, né, ao tecido tegumentar, que é o processo de cicatrização da pele. Uma vez lesionado as camadas da pele, epiderme e derme, só vai sangrar quando alcançar a epiderme, se a lesão, né? Mas se eu só lesionar a epiderme, não vai haver sangramento, porque a epiderme não é vascularizada. Mas se houver lesão na derme, vai haver sangramento, sim. Tá? Essa representação aqui está mostrando a epiderme aqui e a derme aqui. Quando há um corte, um processo, a entrada de uma felpa, por exemplo, que haja, então, sangramento, inicialmente forma-se um coágulo que, gradativamente, os macrófagos vão tentando resolver, retirar restos teciduais, seja resto da derme ou resto da epiderme. Então, o coágulo serve justamente para ocupar aquele espaço que foi rompido, porque as células têm um tônus que, no momento que é cortado, elas perdem, elas se desestruturam, tá? Bom, então aqui está representado o coágulo com células de defesa. Aqui tem linfócitos, aqui tem neutrófilos e vão haver também macrófagos aqui.
Aqui está representado também os fibroblastos e vasos sanguíneos. Bem, gradativamente, pessoal, o que precisa recompor? Não tem como recompor o epitélio se a parte que dá estrutura para ele, que é a derme, não estiver recomposta também. Então, os estímulos vão ocorrer ao longo dos dias, tá? E os estímulos para a recomposição da derme e também da epiderme. Então, reparem que gradativamente vai ocorrendo a chegada ou a ocorrência de novos fibroblastos, por quê? Porque isso aqui entra em divisão celular, a formação de recomposição de novos capilares sanguíneos, porque esses daqui foram cortados, então aquela região que entrou em homeostase através do processo de coagulação sanguínea, ali vai se recompor a parede celular e o vaso novamente vai nutrir a derme nesse local. E a estrutura de fibras colágenas e elásticas é que precisa ser refeita aqui. Então, à medida que isso é refeito, as células da camada basal vão começando a entrar em divisão celular no sentido externo para o interno. Então, o epitélio vai fechando das bordas para o centro da lesão. E gradativamente essa região basal ou germinativa da epiderme, só vai acontecer isso quando a derme estiver estruturada. E a epiderme também vai se reconstituindo ou reconstruindo em estratos celulares de fora para dentro e de baixo para cima. Então, gradativamente, ó, vai aumentando esse número de células aqui. E o coágulo está em cima. Adivinha por que o coágulo está em cima? Porque não tem epitélio ainda aqui. Então, eu tenho que ter aquele coágulo que muitas vezes vai ficando amarelado, que é a casca da ferida. E aí, às vezes, a gente vai dizer assim, ah, tô louco para tirar essa casquinha, mas olha ali, ó, já está quase solta. Adivinha por que está quase solta? Porque embaixo já está formando o epitélio e também o conjuntivo. Só que a casquinha, vocês reparem que ela se solta do centro para o meio e de baixo para cima. E se a gente tirar ela, antes dela sair sozinha, muitas vezes eu vou estar retirando ainda sem ter epitélio aqui. Ah, tirei, ai, deu uma sangradinha. Estava assim. Ou então eu tirei e ainda ficou, foi para o sol e ficou manchado. Adivinha? Os melanócitos que eram para estar aqui produzindo melanina tiveram que ser super estimulados quando a gente foi para o sol, e aí eles tiveram que produzir muita melanina. Recrutaram muitos melanócitos para aquela região, e aí eles tiveram que produzir muito melanina e vai ficar uma cicatriz. Ah, mas vai ficar para toda a vida? Não, daqui a uns 10 anos já não tem mais aquela mancha. Tá? Mas é isso, o processo cicatricial é um processo de regeneração da derme e da epiderme, tá? Bom, e aqui nessa representação estou mostrando que em até 2 semanas, num corte não infeccionado, não contaminado por bactérias, inicialmente a epiderme é mais espessa do que uma epiderme normal. E gradativamente a cicatriz, né, a região cicatricial vai diminuindo essa camada e vai havendo muitas vezes uma contração. Então, isso aqui gradativamente vai ficar na mesma altura, tá, do que o resto da epiderme. Mas no início uma cicatriz fica mais alta mesmo, que é para proteger as camadas inferiores que são mais novas. E principalmente a derme, que ainda não está toda regenerada. Tá bem? Trouxe para vocês mais 2 slides que eu acho importante a gente conversar. Sobre queimaduras e sobre padrões de pigmentação diferentes na pele. Bom, essa aqui fala sobre queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, tá? Para vocês entenderem o que é. Queimadura e principalmente quando estiverem pensando em evitar, curar, ou os fisioterapeutas em recompor, reabilitar uma pessoa que tenha sofrido queimadura de 1º grau, muito difícil, mas de 2º e 3º grau, que lembrem disso. Queimadura de 1º grau ocorre uma lesão só das células da epiderme. Queimadura de 2º grau ocorre lesão da epiderme e da derme. E às vezes até de anexos da derme, tá? Da anexo da pele. Queimadura de 3º grau ocorre lesão da epiderme, da derme e do tecido abaixo da derme, que pode ser hipoderme e muitas vezes pode até ser tecido muscular. Certo? Então, a recomposição, a reestruturação dessas camadas, já no 2º grau e também, em especial no 3º grau,
depende muito de tempo e de regeneração das células epiteliais, regeneração das células da derme, que são os fibroblastos. No caso de terceiro grau, precisa recompor todo o tecido, e muitas vezes é necessário fazer um implante de tecido muscular, um enxerto, para depois essa derme recompor e a epiderme ser reconstituída externamente. Tá? Então, a gente tem aqui essa diferença entre primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E primeiro grau é aquela que a gente muitas vezes já viu na praia ou já passou por isso, que a gente fica com esse estado de vermelhidão. Né? Depois ainda tem que passar algum creme para baixar o vermelhidão e a gente, não queremos sol essa semana. Queimadura de primeiro grau. E aqui, por último, pessoal, eu trouxe para vocês 3 condições humanas, né, de diferentes padrões de produção de melanina ou produção de queratina. Então, em termos de produção de melanina, eu trouxe o albinismo, que é uma paralisia dos melanócitos de origem genética, tá? Ali é um homem, então, albino, não existe produção de melanina. Todos os melanócitos estão ali, mas eles não produzem melanina. É um defeito genético no DNA dos melanócitos. Tá? Eles não produzem melanina, nem sob estímulo. Então, são pessoas... A gente já viu qual é a importância da melanina, né, para impedir o erro da divisão celular nas células da camada basal ou germinativa, e no albino não há essa proteção. Então, eles não devem se expor à luz solar por muito tempo, nem por pouco tempo, na verdade, muitos indicam isso, porque eles não têm nenhuma proteção de melanina. Aí vocês vão dizer, mas eles podem, por exemplo, sofrer de carência de vitamina D? Pode. Se eles não se expuserem nunca ao sol, pode. Tá? Hoje já se sabe um pouco mais sobre o mecanismo da vitamina D, então, se não pode se expor ao sol, a gente pode usar uma administração medicamentosa. O ideal é que a pessoa se exponha ao sol nas primeiras horas por 10 minutos, mesmo albino, né? Ao sol. O segundo tipo de alteração é o vitiligo. O vitiligo é uma doença do tegumento, onde macrófagos da derme fagocitam os melanócitos. Então, ele ocorre nas regiões próximas de orifícios e extremidades, e muitas vezes também em cotovelos. Então, essa imagem aqui, vocês reparem que essa aqui é a cor normal do indivíduo, e aqui a gente tem a ausência de melanina, tá? Ela é uma doença considerada autoimune. As pessoas não nascem com ela, tá? Ela tem um padrão genético mais associado a comportamento do que ao metabolismo autoimune, o metabolismo imune do indivíduo, certo? Então, o que se nota é que as pessoas, após passarem um traumatismo muito grande, um trauma muito grande, um estresse muito grande, a maioria das doenças autoimunes, e o vitiligo é considerado uma doença autoimune, onde as células do próprio organismo fagocitam células do próprio organismo, os indivíduos pacientes de vitiligo têm, muitas vezes deles, alguns não têm histórico, mas muitos também têm um histórico de sistema imunológico diminuído, de uma passagem por um acontecimento muito estressante por um período muito longo. E aí desenvolvem esse metabolismo errado dos macrófagos e fagocitam os melanócitos, né? E isso vai acontecendo um aumento, então, da área despigmentada. Tem medicação para esse? Tem para o albinismo? Não. Tem medicação para o vitiligo? Tem. Tem medicações para o vitiligo. Tá? E o último de todas as alterações que eu quis trazer para vocês é a psoríase. A psoríase é uma alteração
da produção de queratina. Então, a queratina, os queratinócitos, eles produzem em grande quantidade de queratina, mas ela é uma doença, cerca de 30%, ela tem um fator genético de 30%. 30% das pessoas que têm psoríase tem um fator genético, tem um descendente, um ascendente, então, relativamente próximo dele com psoríase também. Então, o que aconteceu na psoríase? Os queratinócitos de determinadas regiões, e normalmente são regiões de atrito, eles iniciam um processo inflamatório onde produzem uma grande quantidade de queratina. Então, ocorrem placas de queratinas que muitas vezes se soltam, e aquelas papilas que a gente viu, as papilas dérmicas, que ocorrem entre a derme papilar e a epiderme, sai a placa de queratina de cima, então ficam pouquíssimos queratinócitos ali, e muitas vezes se vê inclusive os vasos sanguíneos assim, abaixo, né, abaixo da epitélio. Só que ali fica uma região muito sensível. Então, normalmente é uma região descamada, ressequida, e alguns tratamentos também buscam sempre uma reação, utilizar, né, medicamentos tópicos ou sistêmicos, anti-inflamatórios, e no local, lubrificação, tá? Para evitar que essas placas de queratina em especial se descolem e fique exposto ou mais sensível à pele naquele local. Tá certo? Se alguém conhece alguém albino, ou com vitiligo, ou psoríase, pode me dizer aqui como é que a pessoa lida, como é que a pessoa, né, vive com isso, ou como é que tem se tratado. Bom, por último, gente, eu tinha dito que aquele era o último, eu trouxe aqui um slide para vocês depois lerem sozinhos, para entenderem sobre enxertos de pele, tá? Às vezes, quando a lesão é muito grande, é possível fazer um enxerto de células do próprio indivíduo. E às vezes não é necessário, não é possível, no caso de extensões muito grandes, por exemplo, de queimaduras, a gente precisa fazer enxerto de outra pessoa. Então, às vezes, a gente faz um enxerto do tecido subcutâneo e depois a epiderme tentando recompor. Normalmente, a gente busca fazer enxertos da própria pessoa, mas às vezes não é possível. Então, também existe a possibilidade de retirar parte da pele íntegra, fazer cultura celular, ou seja, fazer essas células da epiderme se entrarem em divisão celular num laboratório, num meio de cultura, numa plaquinha de cultura que a gente chama, dando a substância ideal para aquele tipo de célula, e depois de criado, então, um tapete de células, pegar aquilo e implantar na pessoa. Tá? A gente domina bastante já isso, tem vários locais do Brasil também que dominam. E quem sabe vocês não vão trabalhar com isso, né? É uma área muito legal. Restabelecimento de tegmento é muito legal e é muito importante para a pessoa que recebe também. Tá bem? Acho que com isso agora sim, a gente encerra. Eu vou voltar lá para o e-aula, vou parar de compartilhar aquela tela e estou à disposição de vocês. Podemos conversar, me digam se tem dúvidas, estou aqui à disposição para vocês. Vamos lá, alguém já teve queimadura de segundo grau? Ou já viu alguém com queimadura de segundo grau? Primeiro não vale, que quase todo mundo já teve. Não? Então, tá bem. Alguém conhece outros com... Ah, tá. A Sara perguntou o seguinte, se a caspa é o excesso de queratina. A caspa, Sara, ela é a produção de queratina, porém, muitas vezes essa caspa ela fica inicialmente grudada com a produção das glândulas sebáceas, né? Então, quando se retira, sai, né, essa camadinha de queratina, mas às vezes, então, às vezes, tem um excesso de produção de glândula sebácea e queratina. Só que às vezes a caspa também é o contrário, a origem da caspa. Caspa em si são descolamentos de queratina. Isso é a caspa. O que dá origem a ela ou é o excesso de oleosidade ou é a insuficiência de oleosidade. Então, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas sofrem muito de caspa no início do inverno, porque iniciam a usar
os chuveiros a temperaturas muito altas e que resseca o couro cabeludo, né? Por quê? Porque a alta temperatura, ela degrada lipídio. E se o sebo, que é o produto das glândulas sebáceas, que sai junto no meio exterior do couro cabeludo, junto com o fio de cabelo, é retirado, aquela queratina é perdida, tá? Do couro cabeludo, não do cabelo em si. E aí, por usar uma temperatura muito alta no chuveiro, ocorre a caspa. Então, o que se recomenda? Usar um produto que retire esse excesso de queratina produzido e diminuir a temperatura do chuveiro, para não ressecar mais o couro cabeludo. Tá? Vamos ver que outra dúvida que vocês têm. A psoríase tem relação com o estado emocional. Tá. Então, assim, ó, toda doença autoimune, e a psoríase também é considerada uma doença autoimune, porque é uma doença inflamatória, tá? Local. Não existe uma infecção para o sistema imune estar ali produzindo uma reação de crostas, acelerada de crostas de queratina. Na grande maioria das vezes, as doenças autoimunes têm relação com o sistema imunológico e que o sistema imunológico tem relação com o sistema emocional. Então, a gente sempre associa sistema emocional, tem um dia a gente pode marcar uma aula só para isso, eu estou sempre à disposição para isso. Sistema emocional tem relação com a produção da adrenal, do cortisol, que é um hormônio que altera o sistema imunológico. E aí, o sistema imunológico estando degringolado ou desregulado, como eu brinco, ele pode alterar ou iniciar qualquer cascata de doença autoimune. Então, realmente, o teu primo tem razão. A psoríase tem relação com o estado emocional. Só que entre o emocional e a pele, tem um elo ali que é imunológico. Tá? Então, é emocional, imunológico e aí a doença autoimune. E é isso aí. Lavar o cabelo na pia no inverno depende, porque aqui tem dias que a gente fica com 4 graus, né? E aí, às vezes, é muito frio, então a gente pode simplesmente não usar a ducha ali tão quente, não precisa usar ela a 60 graus, né? Pode ser uma duchinha um pouco menos quente no couro cabeludo. Depois na pele quer fazer, tudo bem. Ou então simplesmente sabe que se der caspa, não é excesso de oleosidade. Nesse caso ali é exatamente o contrário. Eu tirei toda a oleosidade e fiquei com caspa. Tá? Estou à disposição de vocês. Podem perguntar, pessoal. Bom, enquanto o pessoal está escrevendo, vou dando recados para quem está assistindo essa nossa aula, assista lá, bem no inicinho da aula. Tá, já vou dizer. Lá no início da aula tem os recados quanto aos questionários desse conteúdo do conteúdo da semana passada. Tá, a Rafa está me perguntando por que quando se usa formol no cabelo produz caspa. Porque o formol, ele resseca, tá? O formol, ele resseca o tecido. Então, o formol é um produto que ele aqui, por exemplo, nas nossas peças histológicas e lá embaixo na anatomia, quando a gente bota uma peça no formol, a gente quer o quê? Que todas as reações biológicas parem. Tipo, congela, tá? E aí, quando a gente faz isso através do formol, que é uma substância que quebra as reações enzimáticas, tá? E ele deixa a célula parada. O formol, ele resseca os tecidos. E quando a gente usa no couro cabeludo, resseca também. Por isso que cria a caspa. Então, ele vai fazer só que um efeito muito mais agressivo do que o chuveiro muito quente, tá? Mas por isso que resseca. Por isso que dá caspa, né? Porque resseca o couro cabeludo. Tá, a Yasmin perguntou por que a unha fica tão quebradiça. Tem uma infinidade de fatores que a unha fica quebradiça.
tá? Pode ser desde desidratação até falta de lubrificação na matriz da unha, porque poderia, né, uma produção diminuída de queratina, até fatores endócrinos ou nutricionais. Então, tem que dar uma pesquisada, tem que olhar o que é, né? E o estresse também diminui, porque a gente, quando fica estressado, a gente sua muito, e aí, muitas vezes, a gente fica desidratado. E aí, às vezes, a unha fica quebradiça. Mas tem, unha quebradiça tem uma lista enorme de causas, né, que tem isso. Bom, depois, tá, aí conta as pintas, tá? A Sara tá perguntando as pintas. Bom, então vamos lá. Melanócitos, tá? Todo mundo tem, exceto nas regiões onde o vitiligo ficou mais claro. Então, todo mundo tem melanócitos, tá? Pessoas de todo o padrão. Desde os que são mais rosados, até os que são mais dourados, até pessoas autodeclaradas negras. Bom, qual é a diferença? A quantidade de melanina que os melanócitos produzem, certo? E os indivíduos caucasianos, brancos, considerados brancos, né, pelo IBGE, eles têm, muitas vezes, regiões onde ocorre uma concentração de melanócitos que produzem grande quantidade de melanina, que formam as pintas. Tá? Então, isso é um padrão genético, e aí, olha que engraçado, muitas vezes a gente tem o mesmo sinal que a mãe da gente ou que o pai da gente tem. Adivinha se não é um padrão genético? Claro que é. Na formação da pele, a gente tem uma pinta naquele local que o pai tem, ou que a mãe tem, ou então uma região muito próxima, no pescoço, nas costas. Ai, mas é igual o sinal do meu pai. Pai, eu não queria aquele sinal grande. É padrão genético, pode tirar, né, se for necessário, se tanto te incomoda, mas é o padrão do pai e da mãe da gente. Então, por isso, as pintas são isso. E as sardas também, tá? As sardas também são acúmulos de melanócitos com uma grande secreção de melanina, para entender. Tem mais alguma dúvida, gente? Se tiverem dúvida, também podem perguntar lá no chat, depois eu estou bem à disposição. Não? A Nina está falando alguma coisa, vamos lá. Tá. As marcas de nascença depende, né, Nina? Tu vai ter que me explicar um pouquinho melhor o que tu considera uma marca de nascença. Uma mancha, um sinal? Me explica um pouco melhor. Tá. Elas são, muitas vezes, não têm relação com os pais da gente, tá? Mas tem que avaliar se ela é uma mancha que vai crescer e se vai incomodar a pessoa, ou ela pode só ser uma mancha que vai ficar daquele tamanho sem grandes crescimentos. Né? Então, se tem um comportamento, né, que vai se modificando, as manchas não devem se modificar, elas devem no máximo crescer, elas não podem ficar se modificando as bordas, por exemplo, e ficar a superfície dela irregular. As manchas de nascença são padrões, às vezes quando as células né, como eu falei para vocês, os melanócitos, eles são derivados de uma regiãozinha, quando forma o tubo neural, que chama de cristas neurais. E as manchas de nascença, por algum motivo, são células dessas cristas neurais que foram migrar e que algumas ficaram ali todas ao longo do corpo, mas algumas ficaram todas agrupadas aqui em cima da coxa, às vezes, enfim, alguma mancha de nascença. E aí elas ficam ali produzindo melanina em grande quantidade para o resto da vida. Então, é uma distribuição, digamos, não normal, não esperada. Né? Mas não tem grandes consequências, exceto se for analisada por um dermatologista e veja que as bordas estão irregulares ou então que a superfície está irregular. Porque normalmente a mancha de nascença, no máximo que ela vai fazer é crescer, ela não vai ficar com borda irregular, não é para dar coceira e nem a superfície irregular. Então, só para entender, é uma distribuição das células de forma não normal.
Depois, tá, a Rafaela também perguntou se o sol produz ou ativa melanina. Não, o sol ativa os melanócitos a produzirem mais melanina. Tá? E esses melanócitos, eles são ativados a produzir melanina, chegar numa quantidade grande de melanina ao longo dos dias. Por isso que às vezes a gente vai uma vez ao sol, não estou bronzeado, vai 2 vezes ao sol. Aí lá pelo 5º dia, 6º dia, claro, não é com queimadura de 1º grau, né? Vai se expondo aos pouquinhos. Depois de uma semana, que beleza, eu já estou toda bronzeada. Adivinha, porque tu estimulou os melanócitos a produzirem mais melanina por vários dias. E essa melanina, enquanto tu estiver te expondo ao sol, os melanócitos estão mais ativos, produzem mais melanina. E essa melanina foi chegando nas regiões, nas camadas da epiderme superficiais. Por isso que a gente olha assim, tô sem bronzeada. Tá? Mas desde o primeiro dia, os melanócitos já foram ativados ali e estão produzindo mais melanina. Bom, essa melanina, ela quando chega nas camadas superiores, ela já está protegendo lá a região basal. Tá? Mas lembre-se o seguinte, não é perfeita essa proteção. Prova está que a gente tem câncer de pele. Então, quando vocês olharem assim, fator protetor solar, UVA e UVB, ele não é de uva, viu, gente? Ele protege das ondas ultravioletas A e das ondas ultravioletas B. Uma delas atua nas células da camada basal e outra delas atua lá rompendo as fibras da derme. Então, uma causa câncer de pele e outra causa envelhecimento precoce da pele. Então, usem protetor solar com ambos componentes que proteja contra a luz ultravioleta do tipo A e a ultravioleta do tipo B. A luz solar, ela ativa os melanócitos a produzirem melanina. E quando a gente para de se expor ao sol, gradativamente esses melanócitos vão baixando o metabolismo de produção de melanina. Por isso, se a gente parar de ir ao sol, lá cheguei em março, começa as aulas de novo, parei de ir ao sol, 15 dias, já estou toda desbotada. Claro, parou de estimular os melanócitos a produzirem melanina. Então, a luz solar, ela ativa os melanócitos a produzirem melanina. Tá? Não sei se respondi para vocês. Então, tá bem. Vou só esperar, então, para vocês. Fico à disposição. Lembrando, então, sexta-feira tem questionário, começa o questionário às 7, vai acabar só no sábado ao meio-dia. Tá? Vocês vão ter 2 questionários para responder, não se esqueçam disso. Tá? Um questionário com um tempo determinado e o outro também com tempo determinado. Tá bem? Vejo vocês segunda-feira que vem e um abraço a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.